Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje 29 de janeiro, quarta-feira. Olha, e a Regina Duarte disse sim ao Jair Bolsonaro, finalmente, depois aí de um noivado, que durou aí 2 semanas nas conversas para lá e para cá, idas e vindas a Brasília. Hoje ela chegou à tarde, teve novas reuniões lá na Secretaria de Cultura e depois foi ao Palácio do Planalto, onde finalmente disse o seu sim ao Jair Bolsonaro. Participaram da reunião outros ministros, Sérgio Moro, Augusto Heleno, o Marcelo Álvaro Antônio, Luiz Ramos, inclusive Marcelo Álvaro Antônio, que será uma espécie de chefe hierárquico da Regina Duarte, porque a Secretaria Especial da Cultura não vai virar ministério, permanecerá subordinada ao Ministério do Turismo, tá? Inclusive, o ministro Álvaro Antônio soltou uma nota para reafirmar sua posição hierárquica, dizendo que trata-se de um reforço do mais alto nível para compor o time do governo. Turismo e cultura são atividades com forte sinergia que mostram ao mundo que o Brasil tem de melhor. Blá, 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 blá. Tenho certeza que ela será bem sucedida nesse novo desafio, que teremos excelentes resultados. A nota está disponível no site para vocês conferirem. O Palácio do Planalto também soltou uma nota falando que agora se avança para uma nova fase do noivado com trâmites preparatórios oficiais para o casamento. Na verdade, o casamento já está fechado, agora é só a cerimônia mesmo de posse que vai ser organizada, e assim que tivermos uma data, publicaremos, traremos para vocês em primeira mão. Regina Duarte não antecipou as suas diretrizes, nem os nomes do seu secretariado. O Jair Bolsonaro já disse que ela terá carta branca, embora isso não signifique muita coisa, e que exercerá o seu poder de veto. Então, agora muita atenção sobre a formação do secretariado. Já tem uma pessoa, pelo menos, que está confirmada ali como sua número 2, né? Ali a Jane Silva, a pastora Jane Silva, que já estava no Ministério, na Secretaria, na gestão do Alvim, e que subiu, foi promovida aí, assumiu inclusive interinamente a secretaria, virou aí essa pessoa de confiança da Regina, ciceroneou ela por Brasília, levou ao Palácio Planalto. Ela que é pastora, vamos dizer assim, ela formalizou, ou ela fez aí a cerimônia, né? Cerimônia do casamento. A Regina já disse, pelo menos deu aí algumas dicas, né, de que vai manter um diálogo aberto e franco com toda a comunidade artística, né, independentemente de ideologias. Vamos ver como é que isso avança na prática, tá? O fato é que agora está definido. Então, nova secretária de Cultura, secretária especial de Cultura, Regina Duarte. O que mais, gente? Hoje, muitas notícias agora à tarde. Uma em exclusividade, publicamos aqui em primeira mão, o Ministério Público Federal em São Paulo denunciou o Lula de novo, e agora com o Boulos, o Guilherme Boulos. Pelo quê? Pela invasão do triplex do Guarujá. Vocês vão lembrar. Pouquinho aí, cerca de uma semana depois da prisão do Lula, lá em 2018, uma turma do MTST invadiu o condomínio Solares, né? Invadiu mesmo, pularam o portão, fizeram uma algazarra, subiram lá e invadiram o triplex, abriram a porta, quebraram, arrombaram a porta e fizeram lá a festa deles, botaram bandeiras, né? Inclusive bandeiras que diziam o seguinte: se é do Lula, se o triplex é do Lula, é nosso, né? Na verdade, o Lula havia incentivado essa invasão em janeiro, num discurso na Praça da República. Ele já estava naquela campanha dele para fazer cenas, né, que seriam aproveitadas no documentário da Petra Costa, né, esse Democracia em Vertigem, que está indicado ao Oscar. Olha, o roteirinho todo já previsto, né? Então, ele, num evento lá na Praça da República, ele disse o seguinte: que estava sendo condenado por um desgraçado de um apartamento que eu não tenho, e que então afirmou que já tinha pedido para o Guilherme Boulos mandar o pessoal dele ocupar. Então acabou aqui agora sendo enquadrado aqui no artigo, puxando aqui para vocês, olha, foi enquadrado no artigo 346 do Código Penal, que estabelece como crime tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial. É porque, na ocasião, o imóvel já estava sob bloqueio judicial. Então, esse é o crime. Guilherme Boulos
Lula denunciados, mas 3 pessoas do MTST também foram denunciados. O Guilherme Boulos disse que estão criminalizando o movimento, foi no Twitter. O Lula não se manifestou. O Ministério Público, com a defesa do Lula, chegou a tentar ali fazer uma transação penal em função da pena ser pequena, essa pena aí de 2 anos, né? Pena de 6 meses a 2 anos no máximo. Então, como ele já está condenado pelo próprio Triplex, havia aí a possibilidade de que essa pena pudesse ser antecipado o cumprimento dela e o processo extinto, né? Ser extinguido. E aí o que aconteceu? O Ministério Público disse não porque a ficha criminal do Lula é extensa, ele não pode ter esse tipo de benefício. Então vai correr o processo aí, vamos esperar a justiça receber, ele vai virar réu agora na invasão do Triplex, que é dele mesmo, né? Então o único jeito dele agora se defender nesta, né, possível ação de invasão do Triplex é dizer o seguinte: não invadi o negócio porque ele já era meu. Então eu não invadi, não incitei invasão, não fiz nada disso porque o negócio era meu. É o único jeito. Será que ele vai topar essa estratégia? Será que ele vai admitir finalmente que ele recebeu, que ele ganhou esse Triplex da OAS e a reforma toda, e Triplex com churrasqueira, cozinha kitchens, elevador privativo? Ai. Bom, divertido, né? Bom, vamos lá. Defensores públicos saíram aqui em defesa de Dias Toffoli, mas é claro, aparelhada, a defensoria pública toda aparelhada pela esquerda. Dias Toffoli, saíram de defesa de Dias Toffoli, criticaram a liminar do Fux, que derrubou a implementação do juiz das garantias. Eles vão pedir ao STF, né, para entrarem, né, como amicus curiae, entrarem na ação que discute isso e acusar o Fux de extrapolar as suas funções ao revogar a liminar do Toffoli. Uma brincadeira de mau gosto, aqui só um registro, né? Um registrozinho do que eles estão defendendo, não vou nem dar muito espaço. Bom, e infelizmente situação grave, né? 2 situações graves. O Ministério da Saúde já reconheceu que está, pelo menos, eu comentei mais cedo, né? Mas a coisa piorou. Pelo menos 9 casos suspeitos do coronavírus no Brasil, tá? Estão todos sendo investigados. Então aí muita atenção, gente, muita atenção sobre os procedimentos para evitar contaminação, contágio, né? E também essa tragédia de Minas Gerais, mais uma morte, chegamos a 54, então 65 contando desde outubro, mas 54 só na última semana, né? Então o Bolsonaro deve ir amanhã a Minas Gerais, a Belo Horizonte, para verificar lá os danos. O governo federal já liberou uma parte, ali, algum recurso, né, 7 milhões e meio, uma coisa assim, mas é muito pouco. O prefeito de BH, o Alexandre Calil, disse que serão necessários 300 a 400 milhões para recuperar a cidade. Então é aquela velha história. As políticas públicas são mal aplicadas, né? Uma cidade como uma capital, como BH, cresce sem planejamento. As obras que são feitas são obras que não consideram uma série de impactos naturais, como, por exemplo, a gente fez um vídeo especial para que vocês entendam um pouco tudo que aconteceu. E olha, esse problema vem lá de trás. Embora a gente tenha aqui até identificado uma digital do PT nesse problema, porque a responsável pelo planejamento urbano de BH é a secretária municipal, né? Maria Fernandes Caldas, que atua na área de política urbana na prefeitura capitamineira desde a gestão do Patrus Ananias, o petista Patrus Ananias, e que também já trabalhou com Fernando Pimentel. A Maria Caldas ocupou cargos importantes também na era petista, foi uma das diretoras do PAC e integrou o Comitê de Acompanhamento do Minha Casa Minha Vida, além de participar do Conselho Nacional das Cidades. Era a pessoa de confiança de quem? Dilma Rousseff. Mas não é só digital do PT, tem digital do PSDB também. Todas as primeiras obras, né, que eles fizeram, pavimentaram, fecharam os rios, uma coisa realmente que hoje se vê que foi uma bela de uma porcaria, de uma ideia, né? Então isso já começou desde quando o Aécio era governador. Então aí é uma sucessão de governos que não tem planejamento, não sei de onde eles tiram essas ideias, fazem umas obras que em vez de melhorar, pioram a situação. Óbvio, o adensamento populacional de uma cidade, de uma capital como essa e de outras grandes e médias cidades,
né, esse adensamento ele não é seguido de obras de saneamento que sejam capazes de suportar, né, esse tipo de aumento, né, vamos dizer assim, esse efeito, né, efeito da natureza. Aí você tem chuvas, de repente você tem aí um mês que é o mês com mais chuvas da história, né, de Belo Horizonte, como foi registrado pela Defesa Civil. Então aí você não tem como suportar isso. Isso, quer dizer, aumenta aí às vezes o efeito, vamos dizer assim, o efeito esses eventos naturais, perdão, me fugiu a palavra aqui, mas enfim, esses eventos naturais passam a ter um impacto ainda maior porque você não tem um planejamento para receber, para, vamos dizer assim, absorver esse impacto, né? Então é uma tragédia, e perdas de vidas, né? E muitas famílias aí, nós mais de 8 mil desabrigados, uma situação realmente de calamidade, e o governo federal precisa agir rapidamente para tentar aí ajudar esses desabrigados, para que não tenhamos mais vítimas nessa tragédia. Aliás, mais chuvas são esperadas para a região, então muito ruim. Mais uma vez aí os mineiros sofrendo, né, no início do ano com algum tipo de catástrofe, né? Então, olha, lamentável, lamentável. E todas elas com seu efeito, com a responsabilidade da administração, né? Então, enfim, muito complicado isso. Aliás, apesar, né, de tudo isso, o Calil disse que vai ter carnaval em Belo Horizonte. Espero que, não sei de onde o pessoal vai tirar, vamos dizer assim, alegria para comemorar qualquer coisa, né? Para celebrar qualquer coisa. Mas vamos lá. Noticiazinhas rápidas. O Augusto Aras exonerou a Isadora Santiago, que era sobrinha do seu secretário-geral, o Eitel Santiago. Ela estava lotada na presidência do CNMP, também comandado pelo PGR. Então, isso foi denunciado, e aí, em função dessa pressão, o Augusto Aras resolveu demitir a pessoa. Gente, olha, esse negócio do serviço público, né? Quase uma cultura, né? O apadrinhamento aí, pega amigo, pega parente primeiro, segundo, terceiro grau. Quer dizer, quando o cara sujeito ocupa uma função pública aí, às vezes é eleito, aí parece que vira todo mundo, né? Se pendura no sujeito, aí vira, né? Ele traz para dentro da máquina pública e vira ali realmente um cabide de emprego. E isso já deveria ser superado, essa cultura deveria ser superada justamente pela capacidade técnica, etc. Mas isso continua sendo reproduzido. É uma cultura muito complicada, muito difícil de ser revista, né? Bom, o que mais eu destaco para vocês? O Marcelo Bretas, que ontem recebeu o Sérgio Moro e o Maurício Valeixo lá no Rio de Janeiro, condenou hoje o Sérgio Cabral a mais 14 anos e 7 meses de prisão, isso no âmbito da Operação Fatura Exposta, braço aí da Lava Jato do Rio, que mira propinas em contratos de saúde. Lembrando que em dezembro o Cabral firmou um acordo aí de delação, que ele se propõe a devolver 380 milhões de reais em propinas, ainda não foi homologado, tá? Isso foi sem apoio da PGR, foi enviado ao STF, e ainda estamos aguardando a homologação. Mas o que podemos destacar para vocês? Uma notícia boa, vocês dormirem mais tranquilo. As contas do governo federal registraram um déficit de 95 bilhões em 2019. Apesar de ser um rombo, é o menor rombo desde 2014, quando chegou a 30 bi. Em 2018 o rombo foi de 120 bi. Estamos distantes da situação ideal, mas é um avanço considerando o primeiro ano do governo. E é isso, minha gente. Eu agradeço mais uma vez aí a audiência de vocês. Não deixem de curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes. E nós nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista e mais cedo no Boletim a Mais. E também acompanhe a nossa cobertura frenética em tempo real no antagonista.com, a cruzoe.com.br e o aplicativo a Mais. Um abraço, tchau.